Olá, meus queridos e minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos e daremos sequência aos nossos estudos. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Gente, caso não seja isso que vocês esperavam, algo do tipo, por favor me comuniquem que vai ser assim um grande prazer poder te responder. Mas eu acho meio difícil você não gostar de um curso que a gente tem preparado de uma forma leve, de uma forma em que não se torne um peso, uma obrigação, mas que seja mais uma metodologia com base no diálogo, para que vocês tenham ali perspectivas de conteúdos e direcionamento no estudo de vocês. O nosso livro digital está aí, né, com as 25 questões, as nossas questões elas estão aqui, para que você possa ir além. E eu sempre digo, o sujeito de aprendizagem aqui, ele deve ser um protagonista, né? É algo que nós duas, ou nós dois, não sei, andaremos de mãos dadas, mas serão vocês os responsáveis pelo processo. Então, assim, aqui eu trago uma gama, né, um leque de temas, mas que eles não podem ficar neles mesmos. Eu preciso que você busque em artigos da Serviço Social e Sociedade. Eu espero que você busque no Cefes Manifesta, no próprio site do Conselho Federal de Serviço Social. Eu espero que você possa assistir videoaulas minhas na plataforma do Gran Cursos, no próprio YouTube do Gran Cursos, que está lá um monte de aula, resumo, podemos dizer que isso, gratuito para vocês. Então, assim, não deixem de aprimorar os estudos de vocês, não deixem de agregar valor ao estudo de vocês, tá? O nosso curso, ele tem uma base dialógica, ele tem uma base em que vocês têm um livro digital com padrões de respostas. Aqui eu trago de uma forma breve, vocês observam que eu não passo mais de 30 minutos numa aula, porque eu quero ir direto ao ponto, mas eu sei que direto ao ponto não é ser superficial, eu detesto superficialidade, mas é direto ao ponto para que as portas dos olhos de vocês se abram ao ponto de que vocês enxerguem possibilidades em cada conteúdo que a gente vai trabalhando aqui, para que vocês possam refinar os argumentos de vocês, subsidiado na literatura e na legislação. Tá certo, galera? É isso. Eu já disse, eu não faço mastigado para ninguém. Eu preciso que vocês se comprometam com esse processo, e eu sei que vocês são muito comprometidas. E a gente está aqui para que nós possamos construir juntas, tá? Para que nós possamos trazer pontos importantes e para que sua aprendizagem ela fique mais leve, mais tranquila, tá certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, que é em relação à questão racial. Olha lá, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, SEBRASP, ano de 2021. Embora a ciência tenha comprovado que, do ponto de vista biológico, não há raças, e sim uma única raça, a humana, os índices de desigualdades raciais tendem a revelar o quão distante as conclusões da ciência genética estão da realidade vivida pelas pessoas que carregam em seus corpos as marcas de ancestralidade africana. Em sociedades em que manifestações racistas convivem com o discurso da democracia racial, os mecanismos jurídicos que condenam tais atitudes não têm dado conta da magnitude do preconceito e da discriminação racial. Em todas as esferas da vida social, as populações negra e indígena são as que mais aparecem em desvantagens socioeconômicas e de representação em espaços de poder e decisão. Considerando que os textos precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito dos seguintes temas. Como assistentes sociais podem intervir no âmbito da defesa de direitos em contexto de preconceito e discriminação? Então ele pede o tema, né, gente? E o tema que ele traz pra gente é como assistentes sociais podem intervir no âmbito da defesa dos direitos em contexto de preconceito e discriminação racial. Em seu texto, posicione-se claramente em relação à pergunta apresentada, em consonância com os princípios, olha lá, com os princípios, com os direitos e com os deveres previstos no Código de Ética. Aborde, necessariamente, o preconceito racial de acordo com a concepção do Conselho Federal e consequentes violações de direitos, e o projeto ético-político do Serviço Social no combate ao preconceito e à discriminação racial. Então, aqui traz para nós um texto
em que claramente está se falando sobre o nosso papel, o nosso trabalho nesse combate ao racismo, né? Desse combate ao preconceito racial. Primeiro, gente, é importante que eu fale para vocês o seguinte: nós, aqui no Brasil, temos um histórico, né? E todos nós aqui sabemos que o histórico que a sociedade brasileira tem é um histórico de escravidão e de colonialismo. Inclusive, as professoras Elaine Bedig e Evaneste Boschetti, subsidiadas pelas discussões de Ottaviani, de Caio Prado Júnior, de Buarque de Holanda e de outros teóricos, elas dizem que a questão social aqui no Brasil, ela tem particularidades históricas próprias do nosso país. E uma dessas particularidades históricas da questão social aqui no Brasil é exatamente essa escravidão no nosso processo de formação social brasileira e o colonialismo. É importante que a gente fale dessa escravidão porque nós somos um país colonizado. Nós somos um país em que nós tivemos o que? A colonização e a escravidão de pessoas negras que vieram forçadamente do continente africano para cá, para que pudessem trabalhar em uma mão de obra livre e que não era o que? Assalariada. Mão de obra livre, entre aspas, mão de obra escravizada, né? Essa mão de obra livre no sentido de que eles vieram para cá para serem escravizados. Então a gente tem esse histórico. E o que acontece? O nosso país foi o último a abolir a escravidão, né? E só aboliu a escravidão porque a Inglaterra falou assim: abole, porque a gente agora precisa de trabalho assalariado para que as pessoas consumam. Então a abolição da escravidão aqui no Brasil não foi simplesmente porque a princesa Isabel acordou: vamos abolir e todos serão felizes para sempre. Não, não foi isso. Foi isso que nos contaram. Mas nós sabemos que os estudos hoje já mostram uma outra perspectiva. A escravidão aqui no Brasil foi abolida porque a Inglaterra determinou que deveria abolir. Ou abolir a escravidão, ou o Brasil ele não iria fazer parte de um mercado de compra e de venda de mercadorias que estavam acontecendo na Inglaterra lá no seio da Revolução Industrial. Certo? Certo. Beleza, beleza. E aí, galera, é importante que a gente veja que a princesa Isabel assinou a lei de abolição da escravatura lá em maio, nem sei do ano e tal. Mas o que acontece? A galera foi abolida, mas houve políticas públicas para que amparassem aquelas pessoas, aqueles escravos? Não, ou seja, aqueles escravos eles continuaram nas fazendas, nos engenhos e continuaram trabalhando para aquelas famílias. Então o que a gente observa é uma abolição, mas que não houve de fato um extermínio, né, desse trabalho escravo. Não é à toa que até hoje nós temos aí diversos focos de trabalho escravo em diversas regiões do país, em que o Ministério do Trabalho vai em cima mesmo e consegue encontrar e contactar diversas pessoas que estão trabalhando em situações análogas à escravidão, né, pessoas que estão trabalhando em situações de escravidão. Recentemente nós vimos o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, de trabalhadores do Nordeste que trabalhavam ali em vinícolas e que eram condições análogas de escravidão porque não tinham salário digno, não tinham condições de moradia, não tinham condições de alimentação, era tudo muito insalubre. Então são condições análogas, né? E o Ministério do Trabalho, juntamente com os auditores do trabalho, vem fazendo uma força-tarefa em que captam pessoas que estão em situação análogas de escravidão. Isso dói meu coração saber que em pleno século XXI nós temos pessoas que ainda trabalham dessa forma. Isso foi no ano passado, foi esse ano de 2023 no Rio Grande do Sul, mas em Minas Gerais nós tivemos grupos trabalhando assim. Quando não, a gente fica sabendo de pessoas individuais que trabalham em casas de famílias em situação análoga à escravidão. Isso tudo é muito triste. E isso a gente mostra e demonstra o ranço colonial e escravocrata da nossa nação. A gente não aboliu isso por completo. E o fato de nós não termos abolido isso por completo, isso repercute nas particularidades históricas da questão social aqui no Brasil. E o traço que a gente pode trazer de particularidade para a questão social aqui no Brasil é a questão, gente, racial. É a questão racial. Quem são essas pessoas que trabalham hoje em condições análogas a escravos? Pessoas negras, são mulheres, em alguns casos, né? Mas são pessoas negras. Então, a questão
de que se existe uma democracia racial aqui no país é falsa. Não existe uma democracia racial nesse país do carnaval e do futebol. O que nós temos é um mito. Há um mito sobre democracia racial. Buarque de Holanda, ele vai falar isso, Caio Prado Júnior também. Porque no país do samba, no país do futebol, parece que todo mundo é igual. Mas nós vemos nos dados que não há essa igualdade. E, ao contrário dessa igualdade, nós temos o que é uma desigualdade na pirâmide. É muito claro nos dados quem são as pessoas que estão nos melhores empregos, quem são as pessoas que melhor recebem, quem são as pessoas que estão compondo a população carcerária hoje no nosso país, quem são as pessoas hoje que ingressam no ensino superior, né? E a gente precisa dizer que muitas dessas pessoas negras que conseguem sair um pouco do limiar que por muito tempo foi necessário, não é necessário não, que por muito tempo foi a verdade, é devido muitas vezes às políticas de ações afirmativas. Então, quando nós temos uma política de ação afirmativa, de reparação histórica, é para dizer, pá, o Estado brasileiro ele precisa se responsabilizar pelos danos causados à história. Então, o Estado brasileiro ele precisa trazer políticas de ações afirmativas para reparar situações históricas que interferem, repercutem e dificultam o acesso do povo negro a determinados locais. É por isso que nós temos cotas nas universidades públicas, federais ou estaduais. É por isso que temos cotas nos concursos públicos. Por quê? Não é porque tem uma menor capacidade, não é porque é menos inteligente, não é por isso. Não é por isso. Mas é porque o nosso passado histórico foi tão violento, foi tão sacana, foi tão escroto, que hoje a gente precisa ter políticas de ações afirmativas para dizer que essas pessoas podem ter uma equidade, ou seja, tratar esses desiguais de forma desigual, a fim de que essas pessoas elas acessem serviços que por muito tempo eram serviços designados para a população branca. E o texto ele traz isso. E no nosso Conselho Federal tem uma série que eu sugiro também que vocês façam a leitura, que é uma série que traz lá assistente social contra o racismo, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Sobre essa questão racial, que também é um tema que vem sendo cobrado nas provas, né, de serviço social. Já vi cobrando em relação ao racismo na infância, né? Professora Márcia Eurico é uma referência para poder falar sobre racismo na infância. Tô vendo agora esse aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trata a questão do preconceito e da discriminação. É importante que vocês saibam que o Estatuto da Pessoa que o Estatuto da Igualdade Racial, melhor dizendo, ele faz diferenciações do preconceito racial, da discriminação racial, da desigualdade racial, de políticas afirmativas. É importante que vocês saibam esses conceitos, ou minimamente saibam esses conceitos, porque em determinadas provas vocês precisarão utilizar esses conceitos como argumentos para respaldar a ideia de vocês em relação ao que o nosso projeto ético-político fala sobre o combate à desigualdade racial, né? Então, o nosso projeto ético-político, gente, lá vocês veem claramente no Código de Ética que tem princípios que falam livre de uma sociedade, a construção de uma sociedade livre da exploração de gênero, de raça e de classe, ou seja, como princípio, né, a gente tem ali como norte, como expectativa, como horizonte, nós assistentes sociais temos essa obrigação ética de construirmos uma sociedade livre de toda forma de exploração de gênero, raça e classe. E trabalhar isso no nosso dia a dia em instituições conservadoras é pensar como é que nós podemos direcionar a nossa atuação e a nossa intervenção para que nós possamos contribuir da melhor forma para que essas pessoas consigam ter a igualdade racial, né? Então a gente vai para o texto para que nós possamos estruturar essas ideias, tá certo? E aí diz assim: então lá nos comandos a gente vai trazer assim: como assistentes sociais podem intervir no âmbito da defesa dos direitos em contexto de preconceito e discriminação, e a gente precisa escrever preconceito racial, de acordo com a concepção do Cefes, e as possíveis o quê? Violações, né?
Outra coisa, projeto ético-político do serviço social no combate ao preconceito, e no combate à discriminação. Então, ele quer que nós respondamos da seguinte forma. Como assistentes sociais podem intervir no âmbito da defesa de direitos em contexto de preconceito e discriminação racial? Então, vamos lá. Tempestade de ideias, eu já fiz, né? Vamos pensar aqui na estrutura do nosso texto. O Brasil, um país com a formação social histórica sustentada no escravismo e na colonização, colhe até os dias atuais as repercussões, ou melhor, as consequências deste passado, sendo ela, melhor dizendo, desigualdade racial em suas nuances de preconceito e discriminação. Fiz minha introdução. Aí vem aqui. Como assistentes sociais podem intervir no âmbito da defesa? Tendo este conhecimento, o assistente social tendo este conhecimento, consegue perceber que há particularidades na configuração da questão social no Brasil. Assim, é imprescindível que na prática profissional, este profissional tensione a estrutura do racismo no país através de interpretações de dados colhidos em seus atendimentos. Interpretar estes dados à luz da teoria social crítica e compreender a necessidade de respostas institucionais
e políticas para o enfrentamento dessas desigualdades. Por via de um trabalho articulado com a rede, crítico e propositivo, a fim de construir respostas que venham sanar todas as formas de violações decorrentes do preconceito racial e da discriminação racial. É dever do assistente social trabalhar pautado na perspectiva do PEP, do Projeto Ético Político. Isto é, construir, aqui não dá para eu colocar, mas aí eu vou falar para vocês, construir um espaço, construir espaços ou construir respostas em que visem, em que esteja pautado em uma sociedade livre de toda exploração de gênero, raça, classe e etnia, com base nos princípios do próprio Código de Ética. Vocês estão percebendo? Então a gente vai começar a escrever assim. Tem que a gente fazer a tempestade de ideias. É importante que quando vocês vejam um texto, vocês não vão direto para estruturar o texto. Venha à sua mente informações e deixe vir. Agora, claro que você tem que fazer o controle de tempo ali na prova. Mas é por isso que aqui é o momento de você deixar vir na sua mente todas essas informações, ó. Ter esse brainstorm mesmo, porque na hora da prova vai vir o brainstorm de uma forma mais rápida e uma estruturação consequentemente mais rápida. Então a gente precisa se munir de informações para que não dê o famoso branco na hora da prova, tá? Então é isso, finalizamos esse bloco de aulas por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Forte beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau!